Então, como ler e aprender a Bíblia, né? Aí está a foto da minha caçula, Mariana, está ali comendo a palavra de Deus, né? Eu gosto dessa foto, sabe? O pai gosta, né? A Mariana, hoje ela já é, né, uma mocinha, né? 7 anos, né? E ela estava fazendo um trabalho na escola, um trabalho de arte. E ela, na primeira capa do trabalho, ela fez esse desenho. E ela me mostrou e falou assim, olha os meus trabalhos, né? Aí quando eu abri a primeira capa, eu vi essa imagem. E eu queria compartilhar com os irmãos. E ela me falando ali que é o sangue de Jesus na cruz. E é Jesus que ressuscitou. Não é? 7 anos na escola. Eu e minha esposa não estávamos lá. E ela decidiu fazer esse desenho. Porque nós temos lido a palavra de Deus para ela. Nós temos feito reuniões familiares, né? Todos os dias, com raras exceções, né? E aqui já fica uma dica, né? Desse estudo aqui, que diz que se você ler, você vai assimilar 10% da mensagem. E à medida que você vai seguindo os outros passos, então você vai aumentando a capacidade do seu cérebro de reter o conhecimento. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente ensina aos outros, então a gente tem 95% de aprendizado. Quem é professor aí, né, tanto da Bíblia quanto na escola, né, Hamilton? Sei que dá aula, sabe o que eu estou falando. E eu confesso para os irmãos, todas as vezes que eu aceitei o desafio de estar aqui à frente ministrando, é as vezes que eu mais aprendo. Sabe, a gente tem um desconforto inicial, porque a gente é desafiado, a gente sai da nossa posição de conforto, mas quando você ensina, você está aprendendo, não é, Richard? Richard, nosso professor de inglês. Então, olha que coisa incrível. Chama a atenção ali, olha, discutindo com os outros. E a forma que a gente lê a Bíblia com as crianças lá em casa é essa. A gente lê um capítulo na noite, e aí eu começo a perguntar, né? Quando não sou eu e minha esposa, quando eu não estou em casa, aí a gente começa a perguntar pela mais nova: o que você entendeu? Aí depois vai para do meio, e depois o mais velho já fala assim: olha, eu quero que você prega para mim agora, porque, né, você já tem 14 anos. E discutir a palavra de Deus vai trazer conhecimento para você. Então, pensa um pouquinho, às vezes você nem conhece tanto a respeito do tema, mas provoca discussão em um irmão. Sabe, em vez de você ficar perdendo tempo falando de coisas que não vai acrescentar, provoca discussão. Meu irmão, como é que é essa situação de amar o próximo, né? O que a gente pode fazer? Meu irmão, e a situação de mentira? Então tem tantos temas que a gente pode explorar. E então já fica a primeira dica, né? Hoje aqui você pode apenas ouvir, né? E vai ter aí 20% de aprendizado. Agora você pode sair daqui e discutir com alguém a respeito dessa mensagem. E você pode sair daqui também e compartilhar essa mensagem com alguém. Aí você vai ver que quando semana que vem você chegar aqui, você vai estar lembrando da mensagem, do conteúdo dela, e você vai estar mais capacitado para falar mais, tá? Gostaria de chamar a atenção, essa aqui é a foto da minha Bíblia, né? Com algumas observações que eu compartilho com os visitantes, com todos, com os mais jovens. Às vezes alguém aqui tem dificuldade para entender isso daqui. Então, primeira coisa aqui, ó, João 1 é o livro. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento. Cada um desses testamentos são compostos de vários livros. Então eu estou aqui no livro de João. Aqui é o capítulo, tá certo? Então eu estou aqui, ó, capítulo 1, né? João, capítulo 1. Aqui eu tenho
uma referência. Deixa eu pular essa daqui por enquanto. Vamos aqui, ó. Versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, eu tenho a divisão livro, capítulo, versículo. Tranquilo até aqui? A minha Bíblia é uma Bíblia de estudos, então ela traz aqui ao lado comentários. Esses comentários não são inspirados, mas facilita bastante. Então eu sempre devo ler esse comentário, né? Não com 100% de confiança, né? Mas pesando em relação à palavra. Entre divergências do comentário e a palavra, eu fico com a palavra. Ok? A minha filha falou assim: olha, pai, você vai falar de como ler a Bíblia e aprender? É só ler a Bíblia de estudo, né? Então, a mensagem já estava quase que resumida, né? Aí eu falei assim: então, nem precisa, né, da mensagem. Mas não é bem assim não, viu? A gente precisa ler os comentários e pesar em relação à palavra. E aqui, ó, esse númerozinho bem pequenininho, aliás, tem uma letra aqui, um A, é uma referência, porque a Bíblia é um livro todo interligado, interconectado, é cheio de link. Então, quando você está navegando na página da Bíblia, se você clicar em um link ali, você vai para outro livro, outro capítulo, outro versículo. E aonde que vem, né? Então aqui, ó, esse link vai estar no rodapé da página. No meu caso, está aqui, ó, o Azinho, aí ele vem falando a referência: Mateus 3:1, Marcos 1:4, Lucas 3:1 e 2. Então, todos esses aqui, essas passagens, fazem referência, né, a essa frase aqui, ó, esse versículo 6. Então, a gente precisa buscar isso daí. Eu sei que para alguns, né, pode ser uma informação repetitiva, mas eu tenho certeza que alguns aqui vão ser beneficiados com essa instrução. Então, é importante você ler e buscar as referências. Então, vamos lá, né? Leitura bíblica. E eu vou abordar aqui alguns pontos para a gente ler a Bíblia e aprender. E o primeiro ponto aqui é querer. Você quer ler a Bíblia? É a pergunta que você tem que se responder, ué, porque se a gente não quiser, né, a gente faz o que a gente quer. Essa é a verdade. A gente dá muitas desculpas, mas você faz o que você quer. A gente precisa ser sincero. Então você precisa tomar a decisão, colocar em prática, não dar desculpa. Isso vai traduzir o querer. Dentro do querer, para ajudar a gente a querer ler a Bíblia, eu preciso entender a importância. Porque algo que não tem importância para mim, dificilmente eu vou buscar, dificilmente eu vou recorrer. Então a importância da Bíblia, simplesmente, né, é um livro de Deus. É o livro que vai colocar para você a vontade de Deus. É um livro que vai esclarecer para você a respeito de Deus. E eu te digo que nenhum outro livro vai fazer isso. A Bíblia não é um livro comum. Ela também traz um relato histórico de todos os acontecimentos desde a criação do mundo. Qual livro que você fala assim, olha, no princípio? Qual livro que chama essa responsabilidade de trazer a origem? Ao mesmo tempo que a Bíblia assume tanta responsabilidade, a gente vai verificando que é um livro que ele sempre se manteve atual em relação à ciência. Isso prova também a importância do livro. É o único livro capaz de te dar sabedoria. Os livros da biblioteca, eles são capazes de te dar conhecimento, mas a palavra de Deus é um nível acima, vai te dar sabedoria. E sabedoria não se confunde com a ciência. É possível alguém que tem conhecimento científico não ter sabedoria, e é possível alguém que tem um mínimo de conhecimento científico,
que para o mundo seria taxado como uma pessoa até ignorante. Mas ser rica em sabedoria, ser rica em lidar com as diversas situações do trato entre as pessoas, ser rico em dar bons conselhos, conselhos bíblicos. Então a Bíblia, ela te dá sabedoria. O único livro escrito há mais de 3.400 anos, alguns apontam até 3.500, que é e que sempre será atual. Se você tivesse noção do que é isso que eu estou falando, da importância disso, se você verificasse que livros escritos há 300 anos já são totalmente desatualizados, e nós temos um livro milenar que permanece atual. Na ciência, ela é exata. Passagens como Isaías, né, fala a respeito do círculo da terra. Passagens em Jó fala a respeito de que a terra está sobre o nada, sustentada sobre o nada. E o homem veio discutir depois a respeito dessas coisas. A Bíblia tem profecias que se cumprem, que se cumpriram e que se cumprirão. Nenhuma das profecias ficou pelo meio do caminho. A Bíblia, ela é viva. E aí você vai precisar experimentar para entender o que eu estou falando. A Bíblia é viva. A palavra de Deus diz, 2 Timóteo 3,16, diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu te falar que o remédio é bom para dor de cabeça, e você só olhar para o remédio, vai adiantar? Esse remédio aqui é bom, você está com dor de cabeça, eu falo assim, esse remédio é bom. Se você tomar, você vai sarar. Aí você olha para o remédio, vai sarar? Não, tem que fazer o quê? Tem que tomar, tem que experimentar. A palavra é assim, para você entender a importância da palavra, você vai experimentar. Precisa você tomar esse remédio. Outro ponto que vai ajudar você no querer, desenvolver o querer, é as vantagens. Você acha que tem vantagem de saber a Bíblia? Você que é pai e mãe, você acha que é vantajoso você ensinar a Bíblia para o seu filho? Você acha que é vantajoso você ter conhecimento bíblico para você desenvolver suas atividades no seu trabalho? Você acha que é vantajoso ter o conhecimento bíblico para você viver bem com sua família, com seus parentes, com seus vizinhos? Quais vantagens a gente podia pensar? Qual vantagem, Boas, que eu tenho assim de conhecer a Bíblia? Pensa aí. Se você entender as vantagens, porque quando a gente tem vantagem, o que a gente faz? Né? Por uma vantagem a gente corre atrás. A gente levanta cedo, a gente dorme tarde, a gente estuda, não é? Conhecer a verdade. O texto que o irmão leu aqui, olha, Jesus estava falando que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos. E eles falam, liberto? Nós nunca fomos escravos. Primeiro que já errou, né? Até historicamente, né? Mas eles não reconheciam que eles eram escravos do pecado. Então, o nível de cegueira é tão grande que a pessoa que está vivendo sem o conhecimento bíblico, ela acha que está certa. E a vantagem que isso dá para a gente, ela é enorme. Porque eu começo a entender que há uma escravidão, há uma prisão, que eu conhecendo a verdade, eu vou ser livre. Verdadeiramente livre. Então, o primeiro ponto, você vai ser livre. Segunda coisa, você não vai ser enganado. Existe um engano muito grande nos nossos dias. E, assim, de uma forma, o cristão ele consegue identificar, mas o que está no mundo não consegue. Então você acha que alguém que conhece a palavra de Deus vai ser enganado por falsos pastores? Pensa nisso. Não estou nem falando pelas pessoas do mundo, não. Estou falando de falsos mestres.
Porque o do mundo é até mais fácil de identificar. Agora, quando você tem um conhecimento, você acha que alguém vai chegar e vai me enganar dentro da palavra? Não vai, por quê? Porque eu tenho o conhecimento. Isso é uma vantagem para mim. O conhecimento da palavra aumenta a minha fé. Às vezes você fala assim, eu estou fraco, eu não consigo. Porque não está lendo a palavra, não está ouvindo a palavra, não está praticando a palavra, não está pregando a palavra. Lembrem, pregar, ensinar, 95% de chance de memorizar. Você que conhece a Bíblia, você tem sabedoria. Então, diante das situações mais difíceis, você vai ter sabedoria. Deus vai te dar sabedoria naquela hora, para você tomar a decisão certa. Isso é uma vantagem. A pessoa que anda sem ser guiada pelo Espírito Santo não tem isso. E principalmente, você vai entender por que você foi formado. Você vai saber qual que é o seu propósito de vida. As pessoas andam vazias, achando que a vida é aqui e agora. Mas o cristão tem propósito de vida. Ele sabe para que ele vive, ele sabe para onde ele vai, ele sabe quem ele serve. E ele sabe o que vai acontecer no final. Tanto se ele perseverar até o fim, como se ele fracassar. Para você ter a leitura bíblica, você precisa desenvolver hábito. Hábito de leitura. Eu não vou nem perguntar, tá? Não preciso nem levantar a mão. Mas quem no último mês leu a Bíblia todos os dias? Né? Reflita, pense. Estudos comprovam que para você desenvolver um hábito, você precisa praticar aquilo durante 30 dias. Para você desenvolver um hábito, você precisa praticar 30 dias. Então eu queria desafiar você, nos próximos 30 dias, vamos colocar mais 31 dias, você lê o livro de Provérbios. São 31 capítulos. Leia um capítulo de Provérbio por dia, naquele horário, e você vai desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Será que é muito difícil fazer isso? Você precisa se organizar, tá? Você precisa identificar quais são os ladrões do seu tempo. O que está roubando o seu tempo? Nós vivemos no mundo também do lazer e entretenimento, e muitas coisas roubam o tempo. A pessoa consegue assistir uma série num final de semana, uma série de 1 milhão de capítulos, né? Mas ela não consegue tirar 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia por dia. Tem alguma coisa errada. E a gente é que administra o tempo. Então você precisa se organizar. Você precisa ter um horário definido. Isso é importante, ó. Um horário definido para ler a palavra. Coloca seu celular para despertar e coloca lá leitura da palavra. Porque se você não fizer isso, você vai deixando para depois. E o depois, ele nunca chega. Sempre é depois. São desafios. Método. Você precisa ter um método para ler a palavra. E aqui talvez seja um ponto que alguns começam até a ler, mas param no meio do caminho. Primeira coisa, não fazer o sorteio de versículo, né? A pessoa chega, acorda de manhã, fala assim, agora eu vou ver o que Deus quer falar para mim, né? Aí ele fala assim, ó, sorteia o versículo, né? Eu conheço muita gente que faz isso. Eu já até fiz isso, não é? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um livro espiritual, mas ele tem que ser lido de forma racional. A gente não pode espiritualizar, vou espiritualizar aqui, vou ver, né? Porque até um irmão disse, aí a gente lê a passagem, né? E Judas suicidou. Poxa, que Deus quer falar para mim hoje com isso daqui, não é? Que mensagem é essa? Então eu não posso sortear. Eu tenho que ter um método. Eu tenho que fazer uma leitura racional da palavra. Eu preciso ler os livros de forma sequencial.
ler o livro de forma sequencial. Começar pelos evangelhos. Então fica a dica aqui, ó. Se você for orientar alguém, se você nunca leu a Bíblia, quem está nos visitando aqui, nunca leu a Bíblia. Então se eu vou começar a ler a Bíblia, o que eu vou falar para você? Leia o livro todo e comece pelos evangelhos. Qual que é o evangelho? Começa por Mateus, depois você vai para Marcos, depois é Lucas, né? Depois é João, depois você vai a Atos. Então você vai começar a ler o Novo Testamento em sequência. Como? Eu leio um capítulo por dia. Ah, Samir, mas tem capítulo lá que só tem nome de pessoas. Eu li nome de pessoas quando eu tinha 11 anos de idade. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia. Confesso que eu não entendia muita coisa. Aí tinha genealogia, né? Eu li a genealogia. Não me fez mal, não? Não fiquei perturbado, não? Acho que não, né? Então, basta ter perseverança na leitura sequencial, começando pelos evangelhos. Por quê? Não começa do Antigo Testamento, não. Porque o Antigo Testamento, ele deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele é revelado no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento se cumpre as Escrituras. Então, vamos colocar isso em prática. Outra coisa, analisar as referências. Viu a referência que eu coloquei ali? O azinho? Leu. Depois você lê as referências. Isso vai acrescentar muito conhecimento. Muitas referências são do Antigo Testamento, mostrando para a gente que o Antigo se cumpre no Novo. Então, faça dessa forma. Outra coisa, o sentido literal, presta atenção, irmão. O sentido literal, ele deve ser preferido em relação ao sentido figurado. O que é isso? Para a gente também não espiritualizar, não, sabe, saindo da vontade de Deus. Porque às vezes pensa, não, eu sou espiritual, né? Aí eu começo a inventar um tanto de coisa. Não, nós vamos ler literal. E Jesus chorou. Não, Jesus chorou. O que é chorar? Ó, escorreu lágrima, né? Sem espiritualizar. Não tá claro isso? Agora, quando o texto for um texto que a gente vai precisar fazer um entendimento, que ele não é um entendimento literal, vai ficar claro para você. Exemplo que eu tomo aqui, ó. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus é porta? Tá? Então, todas as vezes que você lê, o sentido literal é o primeiro. Se realmente você identificar que não é, então não é. Não precisa ficar espiritualizando tudo. Ah, não, Jesus não chorou. Aquilo ali é... Por exemplo, Jesus, ele andou sobre as águas. Não, não é bem sobre água. Não, gente, a Bíblia está falando que é. Então nós precisamos acreditar na palavra. Então é o sentido literal, em primeiro lugar. Oração. A Bíblia é um livro espiritual. Então você vai precisar de pedir orientação espiritual. E quando eu recebi a Bíblia, eu tinha 11 anos, não era convertido, né? E aí eu comecei a ler essa Bíblia, me ensinaram, ora antes. E eu orava a Deus antes. Eu falava: ô Senhor, me ajuda a entender o que eu vou ler. Pronto. Não falava nem em nome de Jesus, não tinha quem me ensinasse, né? E eu lia a Bíblia. E eu aprendi muito com isso. Então, antes de você começar a leitura, ore simples, querendo, fala: Senhor, abre a minha mente, o que eu não estou vendo, me ajuda a ver, em nome de Jesus. E aí você faça a leitura. Trabalhar. O trabalhar aqui não é o seu trabalho secular, não. Mas trabalhar pelo conhecimento da Escritura. Está vendo essa mensagem que eu fiz aqui? Você acha que deu trabalho para fazer? Tudo no reino de Deus tem trabalho. Você acha que caiu do céu? O pastor falou: seu Samir, você podia pregar amanhã? Nossa, que beleza, acabei de receber um e-mail com a mensagem aqui já, pronta. Não é assim que acontece. Então precisa trabalho. Você precisa ter conhecimento, tá? Conhecimento. Buscar o conhecimento da palavra.
Aí você vai encontrar uma palavra lá no capítulo da Bíblia que você está lendo, que você nunca viu a palavra. Admoestação. É a primeira vez que você está lendo essa palavra, admoestação, não sei, o que é isso? Trabalho. Vai lá no dicionário, ó. Vai no dicionário, admoestação é isso. Aprendi. Eu gosto da Bíblia que tem aquela linguagem rebuscada, sabe? É bem-aventurado, né? Não é feliz, não é bem-aventurado. Sabe? Porque eu preciso desenvolver. E tem palavras que elas têm um significado mais específico ali, sabe? Ela encaixa melhor. Então vai precisar de trabalho. Aí você pode ler comentários, você pode buscar estudos, você pode conversar com as pessoas. Isso é trabalho. Não, agora eu li sobre esse tema aqui, eu não sei nada disso, então eu vou virar as costas para ele. Quando que você vai aprender? Nunca. Exige trabalho. O conhecimento, né, tem que cavar mais fundo. Então não adianta só orar não, viu, irmãos? E não adianta só trabalhar também não. Tem que ter os dois. Observar o contexto. Eu estou te dando dicas aqui de como ler a palavra. Não vou esgotar o assunto não. Mas isso aqui é importante. Quando você pega só um versículo, igual eu falei, né? Sorteei lá, Judas suicidou. Se eu pegar só esse versículo, eu consigo extrapolar uma mensagem para a minha vida? Uma mensagem para a vida do próximo? Não consigo. Eu preciso olhar um pouquinho antes desse versículo, eu preciso olhar um pouquinho depois desse versículo, e entender o contexto que ele está aplicado. Por isso o motivo da leitura sequencial. A leitura sequencial vai fazer você não cometer esse problema. Isso é um dos maiores motivos para o surgimento de tantas e tantas doutrinas de homens. Não observar o contexto. A Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita nisso? Deus, ele fez questão de deixar a palavra dele. A irmã batizou hoje, sabe por quê? Porque Deus deixou essa palavra. Alguém pregou para ela a palavra. A palavra que traz vida. Não é eu nem você, nós somos os portadores da palavra. Você tinha que estar feliz por causa disso, porque tem vida em você. Jesus falou, se você abrir sua boca, né, vai fluir rios de água viva, e vai levar vida para as pessoas. Deus é tão carinhoso, tão maravilhoso, observa tantos os detalhes, que a Bíblia é autoexplicativa. Mas como assim? Pensa num tema complexo, um tema difícil. Vai ter uma passagem difícil. O que você vai fazer? Você não vai concluir. Nós somos afoitos, né? Tudo é para ontem. Ainda mais agora, né? Com a modernidade, né? Tudo é para ontem. E é por isso que nós temos tantos intelectuais, entre aspas, na internet. Porque a internet, as redes sociais, ela possibilita cada um, né, falar o que quer, e ela dá esse palco para a pessoa poder expor suas ideias. E aí nós temos então os pseudos intelectuais, né? Pessoas que acham que sabem tudo, mas é raso, porque são afoitos para concluir. Querem concluir de uma forma muito rápida, precipitada, e o conhecimento ele leva tempo. Você sabia disso? O conhecimento leva tempo. Não é à toa que a gente passa tanto tempo na escola aprendendo a ler, escrever, porque leva tempo. Construir o conhecimento leva tempo. A Bíblia é autoexplicativa. Quando você pegar o tema complexo, tranquilo, não conclui não. Lá na frente você vai ver uma passagem muito simples falando daquele tema. Então, textos mais fáceis explicam textos mais difíceis. A Bíblia é autoexplicativa.
eu nunca vou analisar um versículo fora do contexto. E o mesmo contexto daquele versículo, eu preciso colocar no plano mais macro da Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem central. Sabia? Qual é a mensagem central da Bíblia? A salvação através de Jesus. Então, quando você começar a ler as Escrituras, você precisa entender, tem uma mensagem única, uma mensagem central, uma mensagem coordenada pelo Criador, que vai convergir para a cruz de Cristo. Quando eu entendo isso, eu consigo interpretar em conformidade a isso, em conformidade com a vontade de Deus. Essa mensagem central, ela começa lá no livro de Gênesis. O homem pecou, ele não conseguia cobrir sua nudez sozinho, ele não conseguia resolver seu problema sozinho, então foi necessário, da mesma forma que Deus fez uma vestimenta de pele, houve um sacrifício de um animal. Aquele sacrifício estava ali sendo figuradamente, o sacrifício de Cristo. Assim como Moisés atravessou o mar, e a palavra fala que a travessia do mar, ela representa figuradamente o batismo. Batismo esse que Jesus veio instituir como a condição de o homem nascer de novo. Assim como pela água Deus condenou o velho mundo no tempo de Noé, pela água Ele nos salva através do batismo. A mensagem é uma só, e todos os pontos convergem para a cruz de Cristo. Quando você começar a ler a Bíblia, entender isso, você vai ficar maravilhado, e você vai ver que nenhum homem tem capacidade de escrever uma obra complexa, completa, presente, atual, viva, eficaz. Agora, se você tiver medo, Jesus falou tanto, não temas. Não temas, várias vezes com os discípulos. Deus falando para Josué, não temas. Eu queria desafiar você a ter coragem para ler a palavra. A palavra fala que ela é viva e eficaz. E ela é como um instrumento, uma faca de 2 gumes, que penetra e divide junta e medula. E diante dessa palavra não há criatura que não seja exposta, porque diante de Deus todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Muitos têm medo de descobrir quem é, e sustentam uma imagem falsa. Eu desafio você a ser como uma criança, buscar a presença de Deus, aprender com a palavra, ser moldado por ela. Que Deus nos abençoe, que você coloque em prática isso na sua vida.